Bem-vindos ao Paradigma Entrevista, onde conectamos mente, desafiamos normas e reinventamos o dia a dia com histórias inspiradoras. Eu sou Kepler Lafayette e juntos vamos explorar novas maneiras de pensar e agir, promovendo a inovação, a curiosidade e a quebra de paradigmas. Nosso convidado hoje é Joaquim Campelo, advogado com 11 anos de experiência no mercado jurídico, mestre em Direito e especialista em Direito Processual, Civil e Administrativo, atuando fortemente nas áreas de Direito Administrativo, Previdenciário e Civil. Ele é sócio fundador do Campelo e Siqueira Advocacia, atendendo clientes de toda a região nordeste do país. Estamos prestes a descobrir como ele transforma ideias em ação. Joaquim, é um prazer tê-lo conosco hoje. Você mencionou que foi diagnosticado com TDAH na infância. Como você superou os desafios dessa condição e como ela influenciou sua trajetória profissional? Então, primeiramente é uma satisfação muito grande estar aqui contribuindo para um projeto da Paradigma que traz conhecimento a toda a sociedade e dizer que, além de uma honra, eu fico muito feliz e me sinto muito agradecido. Descobrir o TDAH logo na infância foi bastante desafiador, como você mesmo falou, mas eu acho que um grande trunfo que eu tive a meu favor foi realmente ter uma família que entendeu, aceitou, e muito além disso tudo, apoiou no tratamento de forma com a cabeça aberta e levando para os profissionais de referências que tinham aqui no estado, que me pôde fazer também entender as dificuldades que eu teria, mas muito mais do que isso, conseguir enxergar quais seriam os pontos positivos que eu poderia aprimorar e poderia evoluir para chegar no resultado melhor. Então, desde muito novo, eu fiz tratamento de psicoterapia, tomei medicamentos que eu não tomo até hoje para o TDAH. Isso me fez também poder falar abertamente em todo o ciclo social e profissional que eu frequento, porque dificuldade todo mundo tem, todo mundo encontra, e o que a gente tem que entender e saber é que as dificuldades a gente não pode se amedrontar, mas sim a gente tem que encará-las e servir com que as dificuldades se tornem desafios para que a gente cresça e se desenvolva ao decorrer da nossa vida. E graças a Deus, tem um percurso muito longo. Quem sou eu para falar que cheguei em algum canto? Mas hoje, quando eu olho para trás, eu posso dizer que já venci várias dessas dificuldades, que já pude evoluir em vários aspectos, tanto profissionalmente como pessoalmente falando. E estou, mais do que nunca animado para continuar enfrentando esses desafios agora, a cada dia que passa, com mais maturidade para contribuir ainda mais para um serviço tão importante que é a advocacia para a sociedade, que interfere diretamente na vida das pessoas. Então, estou muito feliz, como eu falei, muito animado, e eu acredito que o TDAH, na minha vida, a grande importância foi entender desde novo, tratar sem preconceito e entender a doença para usar o ponto positivo ao meu favor. Você teve a oportunidade de estagiar com seu avô, um renomado advogado. Poderia compartilhar uma lição valiosa que aprendeu com ele e que carrega até hoje em sua prática? Veja, se fosse para eu listar e falar aqui os ensinamentos que eu tive do meu avô no tempo que eu passei convivendo dia a dia no escritório, e, enfim, nos eventos sociais, eu acho que a gente precisaria ficar aqui até o final do ano e eu não conseguiria listar todos, porque realmente ele era um poço de ensinamento no meu cotidiano. Então, assim, eu aprendi muito com ele, mas além do aspecto profissional, no aspecto pessoal, de tratar de forma humana e séria, transparente, todos os clientes, enfim, as pessoas em gerais, e de sempre entender, ser humilde e simples, para entender que a gente está caminhando sempre uma evolução e que não tem melhor que ninguém, e depois que morre vai todo mundo para o mesmo canto. Então, essa simplicidade, essa humanidade, com certeza, faz com que a gente possa enxergar as coisas de uma maneira diferente e, dessa forma, tratar os clientes e as pessoas em geral de forma transparente, enfim, e humana. A política te atraiu por um breve período. O que você aprendeu com essa experiência e como ela impactou sua visão sobre a advocacia e a sociedade? Então, como eu falei,
há pouco, a advocacia ela tem um impacto social muito grande. Na minha área, principalmente, eu trabalho muito com direito administrativo, para pensionistas e servidores públicos. Então, assim, a gente consegue realmente, no nosso dia a dia, impactar diretamente na vida das pessoas. Mas, e por isso, talvez, o meu interesse pela política. Eu tenho, a política eu vejo como a melhor forma de transformação social. Eu entendo que o melhor caminho, ou talvez o caminho mais importante, é realmente a política, com a renovação, mas muito mais que com a renovação, é ter boas peças. E muitas vezes a gente fala muito de renovação na política, mas a gente tem peças antigas que fazem um bom trabalho e que buscam exercer uma política ética e transparente. Mas uma renovação, porque não é a maioria. Então a gente precisa renovar, mas renovar principalmente com qualidade. Não adianta a gente mudar figuras que têm os mesmos hábitos. Então, eu entendi que no meu cotidiano, a minha experiência na advocacia privada, eu poderia levar para a vida pública e trazer projetos de lei que realmente fossem interferir de uma forma mais abrangente na vida das pessoas, as pessoas principalmente que moram na cidade do Recife, que foi a cadeira que eu pleiteei, que foi de vereador da cidade do Recife. Então, talvez foi muito essa questão de sentir preparado e querer levar essa experiência de forma de retribuição de todo o privilégio que eu tive, que a maioria das pessoas no nosso meio teve, para impactar na vida da população em geral. A dissolução do escritório do seu avô e a criação do Campelo Siqueira Advocacia foram momentos marcantes. Como você lidou com essa transição e quais são seus maiores orgulhos nessa nova fase? Veja, realmente foi um momento muito marcante essa fase da dissolução, é, mas era um fato que tinha que acontecer, que era necessário. Graças a Deus, hoje meu avô deixou um legado por dois braços, minha tia continua com meu primo prestando o mesmo serviço de qualidade, ético e transparente, e eu e minha mãe percorrendo os caminhos, mas por questões de visões realmente de como querer gerir o escritório e como buscar a advocacia, mas com a mesma essência. Eu acho que isso é o que importa. Então, mas querendo ou não, como eu falei, na época o escritório tinha 65 anos de prestação de serviço jurídico no Estado, e foi impactante na minha vida, mas como eu falei, eu acho que quando a pessoa está preparada para enfrentar os desafios, isso renova realmente a vontade de querer fazer. E o que aconteceu nesses últimos 2 anos, eu só tenho a agradecer, porque realmente o caminho que a gente vem traçando é de firmar agora o nome Campelo Siqueira Advocacia como uma banca que vem prestando o mesmo serviço com a mesma qualidade e talvez de forma mais escalonada, que era um dos objetivos da gente. Inclusive, quem sabe em breve abrindo filiais aí em outras capitais do Nordeste. Um dos seus grandes sonhos é se tornar pai. Como você imagina que você vai conciliar a paternidade com a advocacia quando esse sonho se tornar realidade? E quais são os valores que você espera transmitir ao seu filho? E eu pretendo refletir os ensinamentos que eu tive na minha casa, que são os valores básicos que a gente tem que eu falei também há pouco, e que a gente tem que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano fazer, não só pregar. E é exatamente ser humano, ser simples, saber escutar, saber aprender com as lições do dia a dia, se colocar também no lugar dos outros, não só julgar, porque hoje a gente tem uma sociedade que julga muito, sempre aponta o dedo antes. Eu observo que quanto mais nova a geração, é uma geração mais crítica, mais julgadora. Então, assim, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar dos outros, tem que procurar ser mais humano, refletir, ver o que aquela pessoa está passando e procurar se ajudar. Então, assim, os valores que eu quero passar para meus filhos é exatamente esse. Porque você tendo uma base ética, com esses valores, eu acredito que o caminho que você vai traçar vai ser muito positivo. Então, nos últimos 2 anos, além dessa realização profissional que está acontecendo no escritório, eu acho que o mais marcante na minha vida pessoal foi meu casamento com minha esposa.
onde a gente celebrou, recebeu os convidados mais próximos. É, e agora está sendo realmente essa liberação, esse planejamento da paternidade. Então, viver essa vida de casado e se preparar aí para a paternidade, que se Deus quiser, em breve vai acontecer. O Campelo em Siqueira Advocacia tem um nicho de atuação específico. Poderia explicar um pouco mais sobre o direito administrativo e previdenciário e como vocês ajudam seus clientes nessas áreas? Então, veja bem, a gente trabalha no direito administrativo, ele é um pouco amplo. Muita gente não sabe que envolve o direito previdenciário dos servidores públicos e pensionistas, tanto vinculado à União Federal quanto aos estados e municípios. Então, a nossa área de atuação é maior, o que mais abrange o escritório, a área de atuação mais abrangente do escritório é exatamente a prestação de serviço jurídico, exatamente na consultoria e no contencioso das questões vinculadas a servidores públicos federais, muito e suas pensionistas, na maioria dos casos vinculadas aos institutos federais, à própria universidade, muitos casos de ex-ferroviários, tanto da parte estatutária e uma parte ampla que entra no direito previdenciário também nessa área do direito ferroviário, que seriam complementações das pensionistas. Então, a nossa atuação tanto para conseguir, muitas vezes, que não tem uma redução indevida, um salário, que não tem um corte de um benefício que é pago há 20, 30, 40, 50 anos, e uma pessoa idosa, uma pensionista, muitas vezes tem de forma abrupta seu benefício cortado, então a gente vai lá e consegue judicialmente restabelecer esse benefício, trazendo a garantia constitucional da decadência, enfim, com várias alegações jurídicas. Então, o impacto grande quando a gente fala na área que a gente trabalha seria exatamente isso. Primeiro, que a gente trabalha com o idoso. Segundo, que praticamente todo processo, toda demanda judicial da gente envolve verbas de natureza alimentar, como eu falei, redução salarial, gratificação, corte de pensão, concessão de pensão para companheira, para filho inválido. Então, a gente tem esse trabalho, que é um trabalho bem delicado, mas também nos traz muita gratificação mesmo, muito mais que qualquer valor que a gente pode receber de honorários, é a gente quando vê o agradecimento e a satisfação do cliente em ter aquele direito alcançado através do nosso trabalho. A gente sabe que a advocacia é uma área que está em constante transformação. Quais são as tendências? Como você vê as tendências do seu mercado de atuação? Veja, para a jovem advocacia, para quem está iniciando, realmente que não tem um caminho aberto, vamos dizer assim, como eu tinha, por ter vários familiares na área, realmente eu vejo como uma profissão cada vez mais difícil. A tecnologia que a gente tem que utilizar realmente a nosso favor, a gente tem que se adaptar, tem que incluir no nosso dia a dia, mas muitas vezes para a jovem advocacia pode estar atrapalhando e desvalorizando um pouco a profissão. Então, é uma profissão que a gente não pode fechar os olhos, mas que enfrenta uma dificuldade em sua valorização. Isso é fato. Mas quem se dedicar, estudar e observar as oportunidades, a advocacia também é uma área com muita oportunidade, com muitos nichos que realmente você pode se dedicar, se especializar e ter o seu retorno. Pode ser que demore um pouco, mas com a persistência, resiliência, que é uma profissão que exige muita resiliência e persistência, e buscando as oportunidades, aproveitar as oportunidades e estudando muito para enxergar onde estão essas oportunidades, com certeza é uma área ainda que tem muito a oferecer para os jovens advogados. Também se fazendo utilizar da inteligência artificial em seu favor e de todos os meios de tecnologia que a tecnologia pode ajudar. Você mencionou a expansão do escritório para outras capitais do Nordeste e até mesmo para o Rio de Janeiro. Quais são os desafios e oportunidades que você enxerga nesse processo de crescimento? O desafio realmente é de deixar de ser um escritório boutique para passar a ser um escritório de médio porte, com filiais,
um sistema de gestão interno que a gente já vem utilizando e aprimorando para, se esse crescimento realmente vier a prazo, a gente tem um crescimento organizado e com as tarefas bem distribuídas, utilizando, inclusive, o ponto que a gente acabou de falar, a tecnologia em nosso favor, os sistemas de gestão, e vejo que o meu grande desafio e o meu maior receio é crescer e não prestar o serviço de qualidade que a gente presta hoje, prezando pela qualidade e pela transparência e principalmente enxergando um cliente ali ou aquele processo como um papel. É saber que atrás daquele papel tem uma vida, tem uma história, cada cliente tem seu caso, tem seus anseios. Então, prestar realmente essa consultoria jurídica personalizada, tratando cada caso como se fosse único e permanecer utilizando tradição e inovação para entregar um serviço de qualidade e não deixar de prestar uma consultoria que deixe o cliente satisfeito, que faça jus ao direito dele. Então, acho que esse é o maior desafio, é crescer mantendo a qualidade da prestação de serviço. Quais ferramentas digitais você utiliza para otimizar o seu trabalho e oferecer, por consequência, um serviço mais eficiente aos seus clientes? Então, hoje a gente utiliza tanto o sistema Merigo quanto o Astrea, ou é o Astra. É Astra ou Astrea? Astra. Então, fica o Astra aí. A gente usa o Merigo e usa o Astra, e utiliza também a inteligência artificial. Qual? Eu acredito ainda ChatGPT. Tem várias. Não sei. Tem várias. Tem Eu várias. só vejo. Vários Pronto. sites de Então, outras, de outras empresas. A gente usa o ChatGPT e não acredito que ele substitua, mas ele pode dar um auxílio, pode dar um norte, e pode principalmente facilitar, como eu falei, um trabalho mais manual, mais repetitivo. Em sua visão, qual é o futuro da advocacia no Brasil e como o Campelo e Siqueira Advocacia se prepara para as mudanças que estão por vir? O futuro da advocacia, no meu ponto de vista, é permanecer interferindo diretamente na vida das pessoas, até porque ela é a profissão que defende a cidadania, a sociedade de forma geral. Então, eu vejo o futuro da advocacia permanecer caminhando ao lado da sociedade, defendendo os interesses gerais da população. Não vejo, como eu falei, eu vejo pode trazer uma dificuldade no começo de carreira, mas não vejo que a advocacia pode ser substituída por uma inteligência artificial, assim como a medicina ela é um serviço elementar e essencial para a vida das pessoas. Então, não vejo, não teria esse receio quanto à advocacia. E vejo um Campelo e Siqueira, como eu falei, continuar inovando, mas mantendo nos seus conceitos e no seu dia a dia a tradição de uma advocacia ainda modo antigo. Isso é uma coisa que realmente eu prezo no dia a dia do escritório. É a gente conseguir inovar, mantendo a tradição e os valores que a gente tem no escritório. Quais são suas paixões? Acho que jogava tênis. Sim, Roberto. E como você encontra tempo para se dedicar a elas em meio à sua rotina profissional? Como é que você controla essa balança de vida profissional e vida pessoal? Então, Dalpina, é complicado, né? Porque a gente tem realmente no nosso dia a dia muita atribuição, é difícil a gente conseguir conciliar no dia a dia, mas a gente busca nos tempos livres realmente e em alguns hobbies como esporte encaixar no dia a dia pelo bem-estar e pelo bem da saúde. Então, no dia a dia eu hoje sempre gostei muito de esporte, joguei basquete, futebol na infância. Hoje com a dificuldade exatamente de estar com tempo para juntar gente, para ir jogar, eu estou optando por um esporte que eu venho praticando há quase um ano, que é o tênis, exatamente por eu poder encaixar melhor no meu dia a dia, no meu horário. E no final de semana, estar com minha família, eu gosto muito de ir para a Praia dos Carneiros, é o local mais bonito para mim do mundo. Gosto muito de navegar, tomar um bom vinho, comer. Então, assim, são essas as minhas atividades que eu busco para balancear e encontrar um equilíbrio entre a vida exaustiva da semana e
e os dias de relaxamento do final de semana. Superar um desafio jurídico complexo e como essa experiência te impactou? Então, vê bem, mano, como a gente estava conversando, né? Como o direito ele é importante na vida das pessoas e como ele está sempre se modificando, e a gente precisa estar sempre se atualizando. Recentemente, a gente está representando, ingressou com uma ação judicial representando os interesses de um companheiro homossexual de um ex-combatente. Então, caso a gente, no processo, tenha o êxito, transite julgado, vai assegurar uma pensão especial para um ex-combatente e para um homem. Então, assim, vai ser o primeiro caso, pelo menos que eu tenha conhecimento, pelo que eu procurei minuciosamente, de forma vasta na jurisprudência, por muito tempo, vai ser o primeiro caso realmente de concessão de pensão de ex-combatente para companheiro homossexual da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, após 50 anos da guerra, aparecendo uma lei de 1960, mas que hoje a sociedade, o reflexo das mudanças, da globalização, trazendo interpretações diferentes para aquela lei lá de 1960. Então, assim, é um caso interessante, a gente está na expectativa, ansioso, e são esse tipo de ações, são esses desafios no cotidiano que nos motivam e nos enchem de motivo aí para continuar animado, trabalhando, desenvolvendo novas teses. Como eu falei, muitas vezes trazendo a interpretação de uma lei antiga para o atual reflexo da sociedade atual.